Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui em mais um videocast. Vamos ter uma conversa aqui super bacana para falar de um tema de ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas uma agenda mais prática, como ela se conecta com diversas vertentes desse tema, desde o indivíduo, da colaboração, das comunidades, enfim. Mas antes de eu começar esse papo aqui, estou com uma mesa recheada de talentos. Eu vou dar alguns disclaimers. O primeiro a gente gosta de desenvolver temas que falam sobre sustentabilidade numa perspectiva plural. Diversidade é importante. E eu já vou avisando que a gente tem diversidade de várias formas, mas essa mesa é uma mesa que a gente teve um desafio aqui que vai ficar evidente, tem uma mesa mais masculina, mas isso não vai prejudicar a nossa conversa, mas é um puxão de orelha em nós mesmos. A gente precisa trazer as conversas sempre de uma maneira plural. Aproveitando, eu vou fazer uma autodescrição, que é uma prática importante de inclusão. Então, eu sou um homem branco, uso uma barba hoje bem cheia, cabelo curto, castanho, estou com uma camisa listrada em cores pastéis e estou aqui no cenário do Conversa que a gente tem de videocast. Super bacana esse cenário. Estamos aqui com 4 pessoas na mesa. Vou passar a bola para os nossos outros 3 componentes da mesa. Vou passar primeiro para o Fabiano. Fabiano, se apresente rapidamente aí e a gente vai fazendo essa rodada de apresentação. Bacana, super prazer estar com vocês. E bom, eu sou homem branco também, tenho uma barba não tão cheia do dia. E eu tô aqui com uma camiseta branca com o símbolo aqui do Instituto Regeneração Global, que é uma mandala aqui de cores, pétalas coloridas. E é isso aí, vamos juntos. Pablo, contigo. Eu sou o Pablo, sou um homem negro, cabelo curto, grisalho, camisa preta e com muita alegria e sorriso no rosto. Sou do CID-ERA, Intensificação da Inteligência Social para o Desenvolvimento de Ecorregiões de Abundância. Muito bom. Vini? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo aí a gente. Meu nome é Vinícius Tolentino. Fazendo aqui minha autodescrição, eu sou um homem branco, cis, gay, tenho um cabelo castanho escuro, curtinho, tenho um topetinho aqui na frente, tenho uma barba um pouco grisalha, estou usando uma camisa de manga comprida rosa e estou super feliz aqui para bater esse papo com vocês. Muito bom, muito bom. Esse papo ele tem um contexto. A gente está aqui representando várias conversas que vão abastecer a Borogoteca, e essa conversa ela tem a ver com as lentes da Unesco Solstice Transcriativa. Vocês devem ter acompanhado já diversos talks, diversas conversas sobre várias lentes, e a lente que a gente tem em foco aqui hoje é a lente de meio ambiente, mas colocando o contexto de meio ambiente de uma maneira ampla. Vamos olhar o ambiente em todas as suas vertentes, em toda a sua complexidade. E casando esse tema com as ODS. E o que são as ODS? Eu acho que a primeira parte da conversa que eu queria explorar com vocês é trazer esse contexto mais pé no chão de ODS. Porque a ODS é uma sigla, e é bom sempre quando a gente trouxer siglas aqui explicar o que é a sigla, né? ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí para o público entender em que contexto entra as ODS, ela foi criada, esse conjunto de ODS, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para falar sobre os grandes problemas, os grandes dilemas para a sustentabilidade, para o desenvolvimento das sociedades no mundo, no Brasil e em suas diversas vertentes. E esses grandes problemas que as ODS trazem também um desafio de tradução. Como que eu ataco problemas tão complexos? Como que eu crio sinergia entre diferentes olhares, diferentes lentes, diferentes focos, diferentes variáveis para materializar o ODS na prática, para a gente evoluir, para a gente conseguir atingir os grandes desafios, as ambições que eles trazem. E quando a gente fala de ambições, a gente está falando de ambições de erradicação da pobreza, a gente está falando de combate a mudanças climáticas, a gente está falando de crescimento econômico, qualidade de vida, saúde, equidade de gênero, enfim. É uma gama de desafios muito complexos. Então, nesse contexto, eu queria ouvir de vocês, eu vou começar pelo Pablo. Pablo, fala aí um pouco sobre o seu olhar, o que significa ODS
Na prática, como que ODS para o mundo real, né, para o dia a dia das pessoas, se conecta? Então, as ODS, a primeira coisa é o olhar, né? Então, para que servem as ODS? Para a gente olhar o quê? Olhar o futuro, os riscos de futuro, né? Então, elas começaram com as ODMs, que eram 8, né, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e evoluíram para 17 grandes desafios agora, que são as ODS. Isso pode mudar ao longo do tempo, né? Então, a gente olhar o futuro e reconhecer os riscos desse futuro, os riscos que a pobreza pode causar, o risco que a violência pode causar, que a falta de inclusão pode causar. Esses riscos, os ODS servem para a gente observar o que deve ser observado. Então, o primeiro passo é observar. Depois que se observa, é medir. Medir como está hoje e como a gente quer que fique. Só que, para medir, tem uma coisa no meio que se chama fazer. O que a gente vai fazer para mudar essas medidas? E olhando essas novas medidas, a gente está efetivamente, pessoas físicas, empresas e governo, olhando a construção de novos futuros e medindo se nós estamos avançando na direção a esses novos futuros. Muito bom. Vini, ele falou de medir, aí a gente olha para a ODS, a gente tem um contexto das 17, mas abaixo delas tem diversas metas que envolvem diversas vertentes do setor privado, do setor público, da unificação, da colaboração. Fala um pouquinho desse olhar da metrificação e esse desafio das metas. Bom, acho que está muito conectado com o que você trouxe aqui com a gente antes, né? Putz, a gente está pensando qual que é o direcionamento, né? A gente está tendo aquele olhar de para onde a gente quer ir, qual que são os futuros possíveis, como que hoje não está dando exatamente certo e como que a gente vai chegar lá para frente. Acho que as ODS trazem exatamente esse momento de como é que a gente pode caminhar junto. A gente tem muitos problemas, mas como é que a gente consegue tentar limitar eles nesse processo de decisão? E aí, vou trabalhar como empresa. Eu, como empresa, talvez, para mim, faça muito sentido pensar na parte específica da poluição. Como é que eu vou ajudar com aquele processo, né? Eu quero sair de um lugar para outro. Como é que eu vou fazer isso? Então, as metas que estão associadas ao ODS, daí esse direcional de para minha empresa faz sentido o quê? Legal, então vamos fazer dessa forma. Quais são os comparativos com outros lugares, né? A gente está trabalhando num mundo igual, a gente não tem um espaço diferente, o planeta é o mesmo para todo mundo. Então, como é que a gente, como empresas, como sociedade, como comunidade, como indivíduos, consegue ter um olhar semelhante? Então, vou fazer comparações se algo está dando certo ou errado, vou ter aprendizados que talvez o que eu fiz na minha empresa, uma outra empresa, melhorou um pouquinho mais ou menos. Então, acho que essa metrificação, essas metas vão ajudar a gente justamente nesse progresso em conjunto. No fim, a gente quer chegar no mesmo lugar. Então, como é que a gente vai trabalhar esses ODS nesse processo de um caminho mais convergido? Muito bom. Quando eu olho o tema, a gente dá foco, né? E foco, um elemento importante do foco é a lente, né? Então, a lente ela não aumenta só, ela dá foco. Então a ODS ela tem esse papel de dar foco em algumas temáticas que são fundamentais na transformação que a gente está vivendo e que a gente vem vivendo. E quando a gente fala de desenvolvimento, né, o objetivo do desenvolvimento sustentável, a gente caminhou muito. Olha para trás a sociedade, como ela era há 5.000 anos atrás, como ela está hoje. Então muitas coisas a gente evoluiu. E aí a gente se deparou com vários dilemas do conhecimento. A gente conhece mais e ao conhecer mais sobre algum problema, a gente começa a ver as suas complexidades. E essa complexidade, Fabiana, eu passo para você, ela tem a ver com uma agenda colaborativa e pensando em ODS, como que os diferentes setores que se organizam, empresa pública, empresa privada, sociedade civil, encara a ODS e deveria olhar a ODS não como um lugar de chegada, mas um lugar de contínuo. A gente está falando de desenvolvimento sustentável, a sociedade não para, ela vai continuar. Então, a ODS é uma ambição 2030, mas não acaba em 2030. A gente tem desafios contínuos. Perfeito. São aprendizados, né? A gente está aprendendo como é que está indo, é um processo constante. Exato. Mas fala um pouquinho para a gente, seu olhar. Então, eu acho que os ODS, como o Pablo comentou, né, ele veio para dar um upgrade, digamos assim, né, uma visão mais ampla dos ODMs, que evoluiu muito em vários aspectos da sociedade. Foi a primeira vez que a humanidade se uniu
para falar de problemas globais, então erradicação da pobreza, questão de moradia, né? E os ODS ele vem trazer um universo muito maior de possibilidades, né? Para as empresas, para órgãos públicos, para as pessoas também. Então, os seus 17 ODS, por trás estão essas 169 metas e as mais de 400 indicadores que mostram como eu faço para seguir aquele mapa, né? Então, é muito interessante que existe esse framework, né? Existe esse mapa da mina, digamos assim, né? O que a gente precisa fazer? Um esforço, foram assim, né, quase 1000 reuniões em 70 países para fazer os ODS, para chegar a essa conclusão, né? E a gente vê hoje que um dos grandes desafios que há na implementação dessa agenda, por incrível que pareça, é o entendimento da agenda. Então a gente vê muitas empresas, até órgãos públicos, querendo trabalhar os ODS, mas não tem pessoas capacitadas para entender como aplicar a meta, porque não é só você indicar o ODS, né? A gente faz aceleração, mentoria de startups, de impacto, aí você vê todo mundo coloca um monte de ODS lá, mas qual meta você está atingindo? Qual indicador você está pegando para seguir? Então, é interessante que ele traz uma belíssima oportunidade, mas ele traz um grandioso desafio, especialmente para uma cultura brasileira, que é uma cultura tropical, que não precisa se preocupar tanto com o planejamento, a gente é mais criativo, a gente é de resolução rápida. Então, o ODS, ele traz um desafio de entendimento, de interiorização dentro da empresa, da organização. Como eu vou usar isso? Como que eu vou manter isso? Como que eu vou mensurar isso? Então, eu acho que é um belo convite, um belo mapa, mas ele tem um desafio muito grande de como eu interiorizo isso dentro de fato e faço acontecer, né? E você entra nessa parte colaborativa que é fundamental, né? Não, muito bom. E passando para esse tema da colaboração, e acho que a efetividade da ODS, ela tem diversos desafios. Um desafio do entendimento, inclusive, é como a gente olha algo que é tão grandioso, uma ambição tão grandiosa, por exemplo, erradicar a pobreza. Eu ainda vou acertar a palavra até o final, hein? Erradicação da pobreza. Eu não faço sozinho. Eu, empresa, por maior que eu seja, eu não vou conseguir resolver esse dilema, esse é um dilema da sociedade. Então, se conectar com a agenda, olhar métricas, mas entender que o seu papel ele é dentre muitos outros atores que se envolvem no problema, é de fato mudar a lente. A lente do eu resolvo para a lente do como que eu me conecto na resolução do problema em conjunto. E aí, olhando para isso, a gente precisa de muita tecnologia, mas não a tecnologia por si. Quando a gente fala de inovação, e você falou da criatividade, é muito importante, né? A gente está aqui num evento de tecnologia e inovação para o impacto. Todo o processo de inovação ele começa e deveria começar com um problema. Qual é o problema que eu quero? E não com a tecnologia que eu vou encaixar num problema. E os problemas estão aí. As ODS, elas fizeram esse primeiro caminho. Falam assim, esses são os principais problemas da sociedade que a gente precisa atacar. Não precisa procurar muito mais. Aqui estão as lentes e onde a gente pode focar. Como que a gente usa a tecnologia a favor, a ciência a favor. E aí, Pablo, passo para você falar um pouco esse mar complexo que é atacar a tecnologia, a ciência, para olhar a ODS de uma maneira complexa como ela é. Essa complexidade, né? Primeiro a gente tem que simplificar o modelo, né? Porque tudo que é muito complexo, agora você chega para pedir uma pizza, você tem um cardápio com 200 pizzas, dificulta a escolha, né? Então, se você chega lá, tem 4, 5, já facilita, né? Então, a primeira coisa é simplificar. E quando a gente simplifica, a gente está trazendo os novos conceitos que chama economia da consciência. E às vezes as pessoas entendem consciência às vezes de um ponto de vista muito místico, né? Mas o que é consciência? Consciência é perceber, né? Consciência significa percepção. Você só pode mudar algo que é percebido. Se você tem um problema no seu carro, por exemplo, e você não percebe que tem um problema, o carro dá problema e você não se preveniu para arrumar antes, né? Então, a primeira coisa é a gente posicionar o conceito da percepção. Para perceber, a gente tem que ter um plano de comunicação, né? Um jeito de conversar com as pessoas de acordo com o que elas percebem. Então, o jeito que a dona de casa percebe um problema, ela percebe numa ótica, o jeito que a família percebe outra, na escola percebe de outra, na indústria e na empresa percebe de outra e no governo percebe de outra. E o que a gente tem em comum ligando todo mundo?
Quando a gente fala 3 setores, na verdade não é 3 setores, é um só, né? Que você tem uma pessoa que mora na casa, que sai, vai para o trabalho, usando as vias públicas e os serviços públicos. A gente está andando dentro do espaço, do mesmo espaço, que é o planeta. Nós estamos compartilhando esse espaço que vive não só o ser humano, como os outros seres, né? Então, a gente tendo essa perspectiva da consciência e entendendo que a gente está integrado num único sistema, a questão é como agora a gente atinge a tecnologia. Às vezes não são tecnologias físicas. A tecnologia principal, talvez agora, para a unificação das visões e movimentos, é uma tecnologia de comunicação. Então, tem 2 tecnologias de comunicação que são muito simples, né? A tecnologia de você apresentar o problema. Todo mundo sabe, olhando o que é a pobreza, todo mundo sabe o que é um rio poluído, todo mundo sabe. A pessoa entende com facilidade um problema exposto. E ela também entende com facilidade uma solução exposta. Um lugar, vamos pegar um projeto simples de revitalização de praças, por exemplo, que você pega aquelas praças destruídas, cheias de lixo. A pessoa entende que a praça melhorou. Ela tem que entender só 2 coisas, que é ruim e que melhorou. E toda essa visão dos movimentos é como a gente pode melhorar e mostrar como o antes e o depois é muito importante nesse olhar. Muitas vezes as pessoas não conhecem o antes e o depois, e como não tem antes e o depois, perde a noção histórica. E desse processo vai acontecer o quê? Daí vão surgir as conexões, as tecnologias, as pessoas, a ciência, né? Trazendo novos jeitos de pegar o antes e fazer virar esse depois. Muito bom, você me fez lembrar de uma parábola, a parábola do sapo na panela, não sei se vocês já escutaram, que o sapo, se ele está dentro de uma panela com água fria, ele está lá e você vai esquentando aos poucos, ele não percebe, e ele morre naquela panela. Agora, se a panela está quente, ele entra, ele sai na hora. E isso é uma parábola importante para a gente medir a percepção da mudança. A percepção da mudança que a gente está buscando e ambicionando aqui, ela exige esse acompanhamento para de fato a gente conseguir ver o antes e o depois, porque às vezes essas mudanças são sutis. E a gente melhora ou piora sem perceber. Um rio pode poluir sem a gente perceber. A gente tem diversos casos onde o rio ele vai poluindo. Ele não chega e acorda do dia para a noite, agora ele é o rio mais poluído do mundo. Então, esse acompanhamento muito materializável das coisas, ele é super importante. E isso tem a ver com métrica, tem a ver com olhar esse desafio da percepção de um ambiente formal, de um ambiente controlado, visto que a gente sabe que esses problemas, eles são problemas importantes para todos nós. E aí, Vini, passar para você para falar um pouco de como que a gente cria essa cultura do acompanhamento, essa cultura do processo, de pegar e traduzir o desenvolvimento sustentável para indicadores, olhando aqui para setores, mas não apenas, né, para o dia a dia, para eu falar assim, bom, eu estou acompanhando, eu estou vendo que o cenário está melhorando ou piorando e eu tenho que agir. Boa. Eu vou fazer um gancho aqui contigo, que eu acho que a gente acaba muitas vezes tentando complexificar tudo, né? A gente quer tudo mais complexo, coisas que poderiam ser simples. A gente está falando de metas, métricas, indicadores, isso é para medir quanto está saindo de um para o outro. Mas acho que falando um ponto antes de eu pensar em metrificar, além da percepção, acho que tem um processo que é o desejo. E aí como é que a gente deixa simples para as pessoas que ela tem um desejo de mudança? Porque não adianta só ter uma percepção de que mudou de algo para algo. Eu quero fazer uma mudança. Qual que é esse desejo de mudança? Porque aí eu vou entender qual que é também meu gás, minha vontade, tipo, até o quanto que eu posso colocar a mais para fazer isso. E eu falo de qualquer nível, de indivíduo até organização. Porque a organização é feita de indivíduos, não tem como dizer, é porque a organização quer, não. Se as pessoas que estão naquela organização, seja na parte do topo, né, C-level, ou dentro que tá lá, quem está no chão de fábrica, não quer fazer a mudança, não entende a mudança, é muito difícil que isso aconteça. Então a métrica ela vai ficar no papel, os indicadores não vão mudar e as metas em si não vão caminhar. Acho que trazendo aqui um exemplo super prático do que eu faço hoje em dia, que é trabalhar com diversidade e inclusão, é como que a gente também deixa as pessoas conscientes de um desejo de mudança, ou sensibilizadas sobre algo. Tem um problema, que talvez está muito claro para a gente dentro das ODS, mas não necessariamente materializado para quem está lá na ponta ou quem está lá em cima. Então, como é que a gente traz essa sensibilização do, olha, a gente está nesse processo, por que respeitar as pessoas é algo importante? Por que você quer que tenha um mundo melhor amanhã?
Quero. Ah, legal. Você tá vendo que isso aqui é um mapa para caminhar justamente para isso? Então, como é que a gente vai pensar agora, então, métricas e metas para fazer essa mudança? Porque senão vai ficar no papel, quero mudar em 3 anos o número de lideranças para ter mais mulheres na liderança dentro de uma organização, por exemplo. Mas isso não vai sair porque não tem um desejo, né? As pessoas que estão lá na ponta para trabalhar vão ficar, tá, mas para que vocês querem mais mulheres? Se a gente está num ambiente que é super machista, se esse desejo de mudar não aconteceu, se a gente não vai desenvolvendo as pessoas nesse processo e demonstra qual que é o problema que a gente está querendo resolver, que está, por exemplo, esse associado à equidade, né, que está uma das ODS, as pessoas não vão querer fazer acontecer. Então, acho que esse é um dos pontos super relevantes que vai entrar na parte de comunicação. Então, uma empresa quer fazer uma mudança, entende qual é a mudança, coloca isso comunicado para todo mundo, explica, as pessoas passam a ter uma sensibilização do que é. Ah, legal, então agora a gente quer até 2025 fazer essa mudança, ou a gente quer fazer uma mudança específica de poluição, ou com relação à água potável, porque a gente acha que isso aqui é algo que faz sentido como sociedade, faz sentido como indivíduo, e a gente quer um mundo melhor. Então, acho que antes mesmo de a gente falar sobre metas, métricas, indicadores, vamos colocar um pouquinho no pé no chão. A gente está conversando com pessoas, né? O que você quer amanhã para o seu mundo ser melhor, para os seus filhos, esse mundo ser melhor, para a sua cidade ser melhor. Acho que como é que a gente também traz isso para o palpável. Muito bom. E é um desafio, porque assim, o que a gente está falando aqui parece algo, simples. A mais B chega ali o lugar C e está tudo certo, resolvemos o problema. Mas o problema tem uma camada de complexidade muito grande, e você trocou no assunto motivação, que é super importante. A motivação das pessoas são diferentes. A gente não vai ter uma única via de motivar, né? A mudança cultural, ela tem alguns eixos. O eixo da atitude, ela é interna, é o que me motiva, o que me faz me movimentar para uma direção. Para eu exercer o comportamento, para eu exercer a ação. O que vai ser percebido vai ser a ação. E aí, obviamente, a ação coletiva se torna aquela cultura vigente. Então, o que motiva intrinsecamente, e às vezes é um fator externo, às vezes é um fator interno, é uma jornada, é uma narrativa, ela é diferente. E é o desafio. Não é simples você chegar numa organização que não tem esse traço cultural e falar assim, olha, você tem que tratar desse problema agora porque ele é importante para o planeta. Você tem milhões de outros aspectos antes. A gente está simplificando o ODS, mas aqueles indicadores, aquelas metas, o que a gente está falando, depois tem um desencadeamento enorme. Mas também é como é que a gente começa a ter uma lente para uma direção, que mesmo essa direção tem várias variáveis, né? Mas eu vi que o Pablo quer comentar aí. Você falou da questão da complexidade, né? Que tem sido o nosso objeto de estudo durante os últimos um pouco mais de 10 anos, né? Então, a primeira coisa que às vezes não é levada em consideração é a importância dos modelos mentais, né? Então, como que a gente construiu toda a tecnologia, a civilização, as startups, tudo que está acontecendo no mundo hoje? Através de modelos mentais. Você tem que ter um modelo mental primeiro, para depois você construir um carro. Um modelo mental, para depois você ter redes de tratamento de água, ter vacinas, né? Então, o modelo mental, ele é a base, né? Então, se a gente está falando em executar as ODS, qual que é o modelo mental que está em uso? E às vezes não usa a análise do modelo mental para execução. Então, a gente foca muito na quais são as ODS, mas qual que é o modelo mental que rege? E daí a gente estudando isso, a gente encontrou, vou citar dois pontos importantes. Primeiro, é a curva de difusão da inovação de Rogers. O que é a curva de inovação? Muitas vezes no discurso, parte do ponto de vista que 100% das pessoas vão aderir à inovação. Isso é um pressuposto falso. A gente já tem as métricas das porcentagens dos grupos que vão absorver a inovação. Então a inovação ela começa com 0,1%, daí ela sobe para 0,5%, ela sobe para 1%, e 1% vai caminhando para os 10% mais inovadores. Esses 10% eles estão onde? Eles estão dentro da empresa, eles estão dentro da escola, eles estão no bairro. Então, essas métricas de distribuição, elas não são consideradas, o que dificulta muito pensar de forma estratégica. Essa é a primeira coisa. E a segunda é como a gente olha problemas complexos através de variáveis simples estruturantes, né? Então, a gente trabalhou pensando quais são as variáveis que todos os problemas estão acontecendo. Primeiro é o espaço. Então, a gente pensar, então o que é o problema? O problema é o espaço. Onde ele acontece? Num determinado tempo. Quando os dois se encontram, vão surgindo eventos, situações vão se construindo. E
E o que tem, qual é o modelo que poderia unir as 17 UDSs, o modelo mental? E daí a gente encontrou um modelo que é a relação da matéria, da energia, da informação, né? Que a gente, muita pesquisa aí por trás, mas para dar um exemplo, né? Quando você pega um caso de fome, o que é fome? Fome está faltando energia. E por que está faltando energia naquele corpo, né? Está faltando energia porque não tem a matéria. E por que está faltando a matéria? Porque não tem um projeto, uma informação organizada que falou, vamos montar um projeto aqui de um plantio de uma planta X, vamos pegar a taioba, que tem muitos estudos bem-sucedidos, né? E vamos criar uma farinha com essa informação e levar até as crianças. Então, você vê, com esse modelo simples, a gente também consegue jogar na parte ecológica, na parte de água. Então, a gente tem trabalhado na construção de um modelo mental de integração para interpretar problemas complexos. Muito bom, você trouxe um tema fundamental. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa da tecnologia do futuro, mas a tecnologia ancestral, a tecnologia social, ela ataca um problema real e que você consegue, de uma maneira às vezes mais simples, solucionar um problema que ele está vigente no hoje. E a gente falando de futuro, é muito difícil você falar de futuro, porque não se constrói o futuro no futuro. Você constrói o futuro agora. Então, todos os caminhos que a gente precisa percorrer, e você trouxe o modelo mental aqui, ele é fundamental. É como a gente se prepara para construir hoje algo que a gente vai conseguir atingir esses objetivos do futuro. A própria ONU, ela reconheceu uma grande falha dos ODS, que é a falta de olhar para a dimensão individual. Como que o indivíduo se capacita? Como que ele se prepara para enxergar os paradigmas do desenvolvimento sustentável? Você vai desafiar o status quo, você vai desafiar a forma como a economia está estruturada hoje. E você não vai parar isso para construir a nova, você vai fazer isso enquanto ela está vigente. Você tem que criar modelos. Então, foi criado o contexto dos objetivos internos do desenvolvimento, são os Inner Development Goals, né? O objetivo de desenvolvimento interno. Como que eu me transformo? Eu, como parte atuante da sociedade, indivíduo, para que eu consiga aprender a operar os ODS e aí, de fato, entender que eu preciso mudar contextos maiores e não necessariamente só com o novo. Pode ser com algo ancestral que já trazia ali dentro a solução. E um dos Inner Development Goals, ou os Objetivos de Desenvolvimento Interno, que está lá explícito, é a colaboração. Colaboração está lá como um dos grandes dilemas para que a gente consiga sair da dimensão indivíduo para uma dimensão coletiva atacando esses problemas. Fabiano? Eu acredito totalmente nisso também. Eu acho que a colaboração ela é a chave para a gente conquistar todos esses objetivos e até uma sociedade de regeneração. E nosso trabalho aqui, né, com o Instituto de Regeneração Global, a gente vem trazer muito esse olhar de três questões. A primeira é que nós acreditamos que todas as soluções para uma sociedade sustentável já existem. Não é preciso criar necessariamente nada novo, mas sim aplicar e organizar soluções nas áreas essenciais da humanidade. Para você regenerar, é preciso organizar soluções. Se você quer buscar uma solução hoje para sua casa, onde você vai? Você vai no Google. Você não encontra, você não tem uma referência. Então é por isso que nós estamos criando uma wikisolution.org, regeneraçãoglobal.com. Nós temos aí quase 1000 soluções de quase 40 países. Isso está só começando, é uma organização social, então nós trabalhamos de forma colaborativa para que nós mostremos para as pessoas que as soluções já existem, né? Um outro aspecto importante é a gente olhar para a questão de que não basta mais ser sustentável. A gente está falando de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, mas que a gente quer sustentar o quê? O que a gente quer sustentar? Essa insustentabilidade nossa? Então, o caminho da sustentabilidade, ele é a extinção da raça humana, ou a dificuldade tremenda de existência do ser humano. Porque eu brinco nessa polarização que a gente entrou no país, cara, nem Karl Marx, nem Adam Smith admitiram a natureza como um fator relevante. A gente se desenvolveu como um câncer, como uma lagarta, que só come para depois entrar na pupa ali. Então a gente não se transformou, a gente não virou borboleta, a gente só ficou consumindo, a gente olhou a natureza como um meio infinito de consumo, a gente não foi colaborativo, a gente foi altamente competitivo, até pela nossa história como civilização, né? Mas agora nós precisamos olhar essa questão, como nós podemos colaborar, como nós podemos encontrar soluções, e uma outra coisa que conecta muito com o Vini e o Pablo falaram, que é o seguinte: não adianta eu vir com plataformas externas, não adianta eu chegar para as pessoas e falar, olha, tá aqui o 17 ODS,
olha, eu cometi um erro. O erro foi qual? Nossa, eu não olhei os objetivos internos. Então vamos fazer os objetivos internos. Está aqui agora os objetivos internos. Não é assim, entende que tudo bem, o esforço é louvável, ele tem que acontecer. Nós temos que reunir pessoas altamente competentes que estudem e analisem a complexidade do mundo e falem, olha, esses são os 17, essas são as metas, esses são, olha, países adequem, regionalizem os ODS, que o Brasil, por sinal, é o único país do mundo que fez isso até hoje, regionalize os ODS, fazem. Só que percebe isso é de fora para dentro. A gente precisa de mais ação comunitária, a gente precisa de mais ação do tipo, cara, o que você está precisando aqui? De moradia? Cara, eu vou trazer um tijolo, eu vou construir com terra, porque tem terra aqui. Pô, eu vou construir com pedra, porque aqui tem pedra. O que eu vou fazer? Eu tenho uma educadora aqui, então vamos trabalhar essa educadora? Então, assim, muito do que nós vemos, assim, é que o desenvolvimento sustentável, ele me parece, às vezes, apenas uma justificativa para a gente continuar destruindo o planeta e continuar fingindo que a gente está fazendo alguma coisa, enquanto o mundo está acelerando os seus impactos, está aumentando as suas emissões, aumentando todo o seu impacto, sendo que o foco deveria ser o desenvolvimento regenerativo. E é por isso que nós temos o Instituto Regeneração Global. Não adianta mais ser sustentável, nós precisamos ser regenerativo. E um exemplo de solução regenerativa muito interessante, que é tecnológica e que pode mudar o futuro da mobilidade, o hidrogênio. Cara, o carro hidrogênio, ele pode trazer um potencial de dar até um estouro na cabeça da pessoa. Hoje o carro, combustível fóssil, dirige e sai o quê do escapamento? CO2. Então ele polui. Cara, o carro hidrogênio solta oxigênio puro. É O2. Então imagina no futuro, a gente fala, pô, estamos aqui, a frota de carros da cidade está regenerando o ar da cidade. Então, são apenas algumas ações. Compostagem é uma outra ação que a gente deveria já estar sendo estimulado nas cidades, a gente transformar nosso lixo em adubo e plantar, daí conecta com a agroecologia, com permacultura. E a permacultura diz, o que é importante? As soluções pequenas e lentas. Então, a gente às vezes fica, tipo, tá tudo destruído, a gente fala, não, vamos aqui com os ODS, vamos trazer, vamos implementar, e as empresas não estão entendendo, os funcionários não estão entendendo, as pessoas não estão entendendo, ninguém está entendendo e a gente finge que está fazendo algo. Então, a minha crítica, entre aspas, para a questão dos ODS é esse. É muito tipo, fiz isso, fiz meu trabalho, agora vai aí, pessoal, implementem. Sendo que não, tem que chamar, criar núcleos de colaboração. Então, eu acho que o futuro, sem a gente criar comunidades que entendam da questão local, parece que a gente vai ficar andando em círculo e não vai conseguir de fato mudar a situação, sabe? Esse que eu vejo como dilema dos ODS. Alguém mais compartilha dessa angústia que tá na voz, tá no vibrar dele? Vou trazer aqui um exemplo, eu acho, complementando isso. A gente fala do ODS, foi criado, vem algumas desculpas. A gente está falando do regionalismo, né? Não é só adaptar, mas a gente também está falando de diversidade. O quanto que também a gente está fazendo com que esses grupos sejam diversos o suficiente para trazer soluções. E a gente entra numa outra lente, que é de criatividade. Se a gente está trazendo pessoas diferentes durante o processo para encontrar soluções para problemas, que talvez é o mesmo problema, que a gente já tem uma lente, como é que a gente faz que essas pessoas que já estão aqui, com as soluções que já existem em outros ambientes, ou com conexões e desconexões mentais, que é assim que a gente cria a criatividade em si, vem para trazer novas propostas. Talvez não é novas tecnologias em si, mas para aquele espaço, para aquele local, para aquela comunidade, faz muito sentido. Trazer até um exemplo que ontem eu participei, eu assisti a uma palestra da Bono, e ela falou sobre favelas. E ela trouxe muito uma visão que, toda a visão de futuro, e aqui a gente está falando muito sobre futuro também, ele acaba sendo uma visão direcionada de um futuro que é ruim. Se a gente for, tipo, não tem uma solução boa. Sim. Mas se for lá para a favela e perguntar para o pessoal, e fizeram pesquisa, sobre o que eles acham, como é que vai ser esse ano, tem uma visão muito de fé, que vai dar certo. De otimismo, vai ser um bom ano, porque a gente passou por anos ruins nos últimos, e esse vai ser um bom ano. Então acho que a gente também tem que pensar nisso, do que movimenta, né? Qual que é o desejo? Tem um desejo de mudança real. A vida tá difícil, mas a gente tá feliz mesmo assim, né? Então como é que a gente também traz esse movimento do borogodó brasileiro, pensando no nosso espaço, no nosso Brasilzão, para ajudar nessas soluções e colocar a terra no chão, né? Os problemas são aqueles mesmo, a ODS consegue resumir ali os problemas. Exato. Mas quais são as soluções? Como é que a gente coloca isso no dia a dia? Como é que eu digo no... Putz, vai ser muito legal colocar e estruturar algo super futurista, mas a pessoa tá no dia a dia, trabalha 14 horas, tem que depois chegar em casa, tem que ganhar um dinheiro. Como é que ela vai fazer e pensar em outra coisa? Como é que a gente também ajuda nesse processo? Ou aproveita dentro dessas
comunidades, as dores locais, e faz com que essas mudanças vão acontecendo. Então acho que está tudo ligado com o que você falou. E aí, Pablo? Vocês ficaram falando, né? Fiquei pensando aqui. Porque o que leva a gente para frente é o imagine. Imagine que. Que é o que fez tudo, fez o comércio, fez a ciência, fez a inovação. Sempre começou com imagine que. Então, essa questão do imagine novos futuros e do imaginário é uma estratégia muito importante de ser trazida, né? Sim. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é a gente trazer uma coisa que é pouco dita, né? Que chama índice de confiança. É um index que tem pesquisas do planeta todo que mostram que as nações que as pessoas confiam mais umas nas outras, só que para você confiar, você tem uma estrutura prévia, né? Então, a mentira, o tirar vantagem, o se aproveitar. Então, isso tudo é a nossa relação humana essencial, que começou lá nas cavernas, nas tribos e foi vindo até hoje. A nossa essência humana permanece. A confiança, todos nós temos atos de pessoas que a gente confiou e seguiu em frente, e aqueles que pisaram na bola, a gente desconfiou e cortou relações. Então, como a gente traz a questão da confiança para a pauta? Porque se a gente vai falar em colaboração e unir as pessoas, a primeira coisa para unir as pessoas têm que confiar umas nas outras. Sim, muito bom. Você trouxe confiança. Recomendo, se vocês, não sei se já leram o livro do Yuval Harari, Sapiens, Sim. E ele traz da revolução cognitiva o tema da confiança, como foi importante a gente saindo de sociedades que criavam a confiança na relação. Eu conheço a pessoa, eu conheço onde ela vive, ela está na minha comunidade, então eu posso confiar nela, para uma confiança no coletivo, na abstração. Eu tenho que confiar na instituição. Sim. Eu não te conheço, mas eu vou confiar que você vai ter a confiança na mesma instituição que eu tenho. Então, essa capacidade de abstrair, ela é importantíssima, porque cria imaginação, a gente consegue imaginar quando a gente abstrai. E exercitar a abstração é difícil, porque ela é individual também. Eu vou imaginar algo diferente, mesmo que seja sutilmente diferente, a gente vai me imaginar diferente as soluções. E aí, essa angústia, ela é muito uma angústia no campo da prática, né? Putz, eu vejo aqui um mundo que ele poderia mudar, ele poderia ser diferente, ele poderia ser regenerativo. Mas ele não enxerga da mesma maneira. Como que eu vou chegar num lugar de confiança que a gente consiga atuar no hoje, nesse caminho de não se autodestruir, de confiar para uma sociedade diferente? E essa sociedade que a gente está habituado, porque a gente vive nela, ela não foi sempre assim. A gente cria confiança num sistema como ele sendo o único sistema infalível, mas a gente, na maior parte da história humana, não viveu o sistema que a gente vive hoje. Então, a capacidade de mudar, ela é intrínseca, a gente vai mudar, a gente tem mudado. Há 10 anos atrás, a gente não era uma sociedade digital, e hoje a gente já vive uma sociedade digital. Então, como que a gente pega essa abstração, cria essas relações de confiança para chegar num denominador comum prático que gere regeneração e gere a capacidade da gente evoluir? Porque evoluir a gente vai, mas evoluir para um lugar mais saudável do que o que a gente tem hoje. Que já é mais saudável do que a gente tinha há 2000 anos atrás. Sim. Vai lá, Paulo. Então, essa questão, a princípio, a gente trazer a visão do que se chama plataforma. Então, uma plataforma global de regeneração, é isso que a gente precisa. O que é a plataforma? A plataforma é o que o celular fez. Você junta um conjunto de tecnologias, emergiu por um modelo mental sistemático que se chama smartphone, e você foi instalando aplicativos de vários tipos diferentes, e isso começou a gerar novos negócios, começou a gerar economia, ela criou uma base de expressão da criatividade a partir do pensamento de plataforma. Lá no CID-ERA a gente tem feito essa experimentação numa área de 165 metros, que a gente precisa de uma plataforma. Se a gente não tiver uma plataforma regenerativa, os aplicativos não conseguem ser instalados. E se os aplicativos não são instalados, as pessoas não veem os aplicativos. O que as pessoas confiam? Todo mundo confia na realidade. Ela confia na prática. Por que confiam nas marcas? Porque as marcas funcionam, não dá pau na embalagem, o produto tem qualidade. Por que as pessoas confiam? Porque ele tem realidade. Então,
Como a gente aumenta o índice de confiança das pessoas? Com realidade. Às vezes tenta aumentar o índice de confiança nos ODS, na regeneração que a gente vai fazer, por meio de discurso. O discurso é só para inspirar. Mas para confiar de verdade, a pessoa só confia quando ela vê feito. Tem as lideranças, né? O papel das lideranças, né? E eu acho que assim, a gente está chegando no final, né? Mas eu tô com uma frase na minha cabeça quando você falou, eu tenho que falar aqui uma coisa, cara. Albert Einstein, que é um dos maiores nomes da questão do raciocínio e tudo, ele tem uma frase que muita gente não conhece e que para mim norteia tudo isso que a gente está falando, que falta. Ele tem uma frase que fala: imaginação é mais importante que conhecimento. Imagina o Albert Einstein falar isso. Imaginação é mais importante que conhecimento. Eu acho que falta pra gente a capacidade de sonhar, de imaginar nosso bairro, nossa cidade, nossa família, nossa casa, nossa empresa melhor. A gente já vai querendo impor as coisas. Então, antes de impor, vamos reunir as pessoas. O que você imagina para aquilo? Vamos fazer um quadro daquilo. A partir daí, nós vamos impor. Eu acho que falta um pouco isso. Mas é um desafio, né? Porque a gente está imerso num mundo conectado, todo mundo cheio de coisa para fazer. Então, é muito complicado. O desafio é grande, mas se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai ter futuro. Então, precisamos conseguir, né? A gente começou falando sobre o que é o ODS, a gente está terminando qual que é o nosso sonho. Olha que lindo. Então, Fabiano, conclui a sua fala final, faz seu jabá também, redes sociais pro pessoal. Bacana. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, Instituto Regeneração Global, tudo Regeneração Global em várias redes. Nós temos essa plataforma que é colaborativa, você pode participar, contribuindo com soluções. Às vezes você encontra nas mídias sociais, está navegando, você pode mandar lá. Você vai já encontrar ali quase 1000 soluções. A gente brinca, se você estiver no dia ruim, meio mal-humorado, entra lá e navega, você tem soluções ali que você não acredita que já existe. Então vamos fortalecer esse movimento e aquela questão, não basta mais ser sustentável, é preciso ser regenerativo. Vamos construir juntos uma sociedade de regeneração. Muito bom. Pablo? Então, o CIDERA é um laboratório a céu aberto de 165 metros com o objetivo de testar novos modelos civilizatórios. Então, lá a gente tem feito diversos testes que coloca no centro a melhoria do ser humano. A gente fala em cidades inteligentes, mas se a gente não ficar mais inteligente numa versão melhorada, o que adianta ter máquinas falando para a gente o que fazer? Então, lá a gente pesquisa e reúne as tecnologias ancestrais e do futuro para ajudar nessa melhoria física, emocional, mental e espiritual do ser humano. O Instagram é @siid.era. Muito bom. Vini? Gente, eu tô super feliz aqui com esse papo nosso, porque a gente passou por vários assuntos falando sobre o ODS, né? Eu sou líder e especialista em ESG e trabalho com diversidade e inclusão. Vocês podem procurar, hoje eu trabalho na Impulso Beta. A gente é uma consultoria que trabalha com treinamento, desenvolvimento e criação de estratégias para ajudar as empresas a implementarem de fato essa mudança organizacional. Podem procurar aí o @vi.tolentino nas redes sociais e o @impulso beta. E está sendo aí um prazer. Obrigado mesmo por essa troca. Muito obrigado. Bom, meu nome é Daniel Poli, eu sou hoje líder de sustentabilidade, diversidade e impacto social na Cielo, mas hoje estou aqui como um dos membros da Unesco Soust Transcriativa, e esse papo que a gente teve aqui faz parte do conteúdo que você vai conseguir acessar depois, rever da Borogoteca. Então acompanha lá, baixa o aplicativo, e se você quiser ver outros assuntos como esse, a Borogoteca está recheada lá de talks de várias pessoas contribuindo e querendo construir esse mundo sustentável, mas regenerativo também, e mudança de mindset, de mentalidade, a gente criar conseguir sonhar, conseguir imaginar um futuro diferente, mas sabendo que esse futuro diferente não é lá, ele é aqui, é o que a gente faz agora. Ele não chega lá amanhã, ele chega lá a partir do hoje. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar e a gente fica por aqui. Abraço.